Olá, eu sou Cida Pedrosa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde para essa primeira edição do Fresta. Agora, nós estamos em formato videocast. O Fresta é sobre rupturas do sistema, saídas coletivas, rastros que podemos seguir para construirmos mundos melhores. Aqui a literatura e a política andam juntas. Por que separá-las? E é por acreditar tanto na palavra como na política. E é porque é por isso que nesta primeira temporada nós pretendemos inaugurar o Fresta com uma mulher que reúne as duas coisas, palavra e política. Clarinha, que prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigada, Cidinha. Vai ser maravilhoso participar do Fresta. E como é que você acha, o que é que você está pensando sobre a nossa entrevistada? Quer apresentá-la? Nossa primeira entrevistada esteve presente nos últimos principais acontecimentos do Brasil, nos últimos 40 anos, né? Olha que são muitos, assim. Jandira Fegali é maravilhosa, o currículo dela é imenso, eu vou ler aqui. Ela é médica cardiopediatra, baterista, deputada federal pelo Rio de Janeiro em seu 8º mandato. Já foi secretária de Cultura do Rio, já foi secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Niterói. Ainda tem tempo de ser mestranda em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento na Universidade de Pablo de Oliveira, na Espanha. E ao longo da sua vida pública tem sido uma das maiores defensoras das políticas culturais do país e autora de propostas como a Lei Aldir Blanc. Bem-vinda, Jandira. É um prazer enorme lhe conhecer. Não, o prazer é absolutamente meu, nessa cidade potente, criativa, linda, junto com Cida, que é minha referência, junto com você, Clarinha. Muito obrigada pelo espaço, estou aqui para a gente bater um papo. Pois, no Fresta. No Fresta. E na estreia, eu fico super honrada com isso. Não se sinta cobaia. Na verdade, você é uma escolha para que esse programa de videocast possa bombar. Eu tenho uma primeira pergunta, sabe? Mas eu vou dizer um poema antes, porque a gente tem a ideia de dizer um poema sempre quando começarmos. E eu amo Adélia Prado. Eu também. E eu acho que eu escolhi um poema que eu tenho certeza que tu gosta. Quando nasci, um anjo esbelto desses que toca trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai a meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição de homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Você é desdobrável, Jandira? Como todas as mulheres brasileiras, né? A gente se desdobra em 1000 às vezes, né, Cida? Que coisa É assim linda. que é a vida, né? Sim. A gente é culturalmente cobrada para se desdobrar e a gente cumpre. Isso aqui é o problema, porque muitas vezes a divisão dessas tarefas todas, elas não acontecem. Sim. Né? Então, a mulher brasileira, ela é desdobrável, né? E a gente se identifica com isso, como mãe, como política, como artista, né? Que já fui. A gente não deixa de ser, mas não sou profissional mais, né? E como agora também escrevendo, né? Então, isso tudo é desdobrar tempo, energia, mas tudo isso tem o seu prazer, tem seus ônus e tem seus bônus, né? Mas na maior parte do tempo é um prazer. Que coisa linda. Tu és artista, médica, deputada, mãe, sindicalista, ativista dos direitos humanos e da cultura, gestora, defensora da democracia, vice-presidenta de partido político PCdoB. São muitas as tuas tarefas, como tu mesmo disse aí nessa primeira pergunta. Mas quem é Jandira? Jandira é uma mulher comum, simples, filha de imigrantes. Meu pai
era libanês, né? O Fegali é libanês. Muita gente acha que é italiano, né? Sim. Uma mulher que preza e gosta muito da maternidade, né? De ser mãe de 2 filhos incríveis e que aposta muito nesse país. Eu aposto muito nesse país e na possibilidade da gente ter um momento em que a convivência seja feliz, que a solidariedade predomine, que a desigualdade seja superada. É a nossa perspectiva socialista que move, né? Essa utopia que é o não lugar, que a gente sempre move para encontrá-la, e quando a gente encontra um pedaço, ela se distancia, a gente continua indo. Então, a gente diria isso, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de conhecer as pessoas. Sou uma mulher simples, normal. Que coisa linda! Gente, a mulher normal é essa mulher que faz tanta coisa. Mas Se ela que há um conceito de normalidade sim, na vida, né? Eu sim, tenho sim. minhas dúvidas. Eu tenho todas as dúvidas. Como do diz mundo. aquele ditado, de perto, ninguém é normal. Ninguém é normal, ninguém é normal. Pois, mulher, tu estás agora... Tu sempre estivesse no universo do discurso, né? Na disputa, inclusive, do discurso nesse mundo tão machista, tão misógino, tão patriarcal. Mas agora tu estás disputando o discurso a partir da palavra lançada em livro. Tu lançou recentemente no Rio de Janeiro o teu livro Cultura é Poder. Esse nome é poderoso demais. Tu estás pretendendo viajar o Brasil todo? Como é que é pensar, sistematizar tudo o que tu vivesse nesses anos de gestora, de política, de congressista ligada à cultura em um livro? Como é que é essa experiência para ti? Cida, primeiro, dizer a você que a escrita, para mim, sempre foi um instrumento de eu dizer a verdade para mim mesma. Toda vez que eu sinto algo, eu fiz o luto do meu pai escrevendo. Enquanto eu não escrevia, eu não consegui fazer, né? Então, se eu estou angustiada, se eu estou feliz, se eu quero... a escrita, para mim, é algo... E guardado para mim. Sempre foi assim. Eu escrevi e guardava, escrevi e guardava. Artigos muitos, né? São milhares de artigos já publicados, mas escrever um livro é uma outra experiência, é uma aventura. Você é experiente, né? Porque os poetas não só escrevem, eles fazem chover, eles com um ponto param a chuva, fazem anoitecer, fazem clarear, desamor vira amor, amor vira desamor. Vocês fazem o que vocês querem com a nossa vida, com a poesia. Basta um ponto, uma vírgula, um pensamento, já mudou tudo, né? Eu sou muito fã sua e do que você escreve, e eu gosto muito de poesia também. Escrever um livro, para mim, é uma aventura, porque foi um livro que eu escrevi para fazer uma disputa do significado da cultura, né? As pessoas navegam muito na superficialidade da cultura evento, a cultura entretenimento, e é muito mais do que isso, né? E tem que pensar a cultura neste país. Que país é este nosso? Com que história, com que hierarquias sociais, advindas do quê, né? Um país que hoje, segundo o último censo, ele é feminino, urbano e negro, né, na sua maioria, no país, né? Então, a gente precisa pensar a cultura olhando para este país que nós estamos aqui. E olhar para isso percebendo a cultura como uma incidência para a superação do subdesenvolvimento, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico, para a disputa de valores, para afirmar a brasilidade nessa diversidade absurda que a gente tem, né? A partir de uma ótica que não é a ótica liberal, a partir de uma ótica transformadora. Eu bebi muito em escritores marxistas, em antropólogos, em sociólogos. Não é uma tese, meu livro não é uma tese, até porque eu não sou acadêmica, eu sou uma mulher da política, uma comunista e da política. Então, assim, eu tentei no livro sistematizar ideias que possibilitam as pessoas entenderem como eu enxergo isso e como eu formulo as políticas públicas, a partir de que referências e de que valores. Eu acho que essa é uma disputa necessária de fazer, porque nós estamos vivendo em plena guerra cultural, guerra de visão de mundo, né? Então, estou tentando dar essa contribuição. Eu lancei o livro no Rio no dia 2, aqui em Recife, dia 5, e tem mais 10 lançamentos marcados até julho. Então, isso é Brasil, né? Rodando o Brasil, rodando algumas cidades do Rio também. Em agosto já tem outros 4 programados para fazer. E eu estou me dispondo a fazer isso, porque eu acho que essa é uma forma da gente debater o Brasil, debater o que é a cultura na minha visão e abrindo para que as pessoas critiquem, conversem, gostem ou não gostem do que eu escrevi, mas essa é a forma também de E esse momento de também trocar. tão importante do Brasil, né? Que a gente está em destaque aí no cinema. Acho que é super importante teu livro. Para, de alguma forma, trazer um vigor para a gente. Dizer, olha isso, o país tem potência, o país pode se envolver a partir da cultura. Sim. Não é isso? Sim, sim. Eu queria pensar
numa palavra, que é essa palavra de disputa que você coloca. A gente precisa disputar as narrativas. E às vezes, os textos sobre cultura, eles são muito chatos. E não chegam... É verdade. Às vezes, os textos que você escreve sobre cultura, eles às vezes são maçantes. E uma coisa muito bacana... Muito intelectualizado demais, as pessoas não entendem, né? Isso. Tu falas para qualquer pessoa de médio senso entender teu livro. E é uma escrita que flui. Ou seja, de uma pessoa que domina o universo da palavra e da escrita. Eu vinha te dizendo, a gente almoçou juntas, eu vim te dizendo assim que daí para a crônica é um pulo. É gostoso de ler. É gostoso de ler. E isso é muito bom, porque ao ser gostoso de ler, atinge um universo muito maior. E se um dos interesses, e eu percebo isso no livro, é você fazer a disputa de narrativa, principalmente porque a cultura é uma grande ferramenta para a gente enfrentar a extrema-direita, e é uma das coisas que nós temos mais problemas hoje, que nós temos instaladas no mundo, a extrema-direita, toda uma ideologia neofascista se instalando em vários países, em vários lugares do mundo. No Brasil, idem. Você enfrenta isso na Câmara Federal muito com a extrema-direita. Você é um dos alvos. Recentemente, você foi vítima de violência política, como várias das mulheres que estão lá. Afinal, essa extrema-direita é misógina, ela é machista, ela é patriarcal, ela é racista. E aí este livro que traz não só a tua experiência com a Audi Blanc, que você é uma das autoras, traz experiências e textos teus sobre a reflexão da identidade nacional a partir da cultura. Então, como é que é essa disputa de narrativa para a gente enfrentar essa extrema-direita e qual o papel da cultura nisso? Então, primeiro você situa a questão das violências, né? São muitas. E contra nós e contra muita gente, né? E as mulheres têm sido alvo. Aliás, a extrema-direita não é por acaso que ela vai direto para as estruturas que produzem política cultural, né? Eles não suportam a diversidade, eles não suportam a laicidade, eles não suportam a formação de uma massa crítica, eles não suportam a liberdade de expressão real, não para cometer crimes, como eles usam. Eles não suportam a área educacional, eles não suportam a ciência, nada que possibilite inovações, diversidade, pluralidade e liberdade de pensamento. Então, a primeira coisa que eles atacam é por aí. Então, no livro, o que eu tento fazer? Primeiro é isso que você falou. Eu achei ótimo teu elogio, que a leitura flui, porque é bom ouvir de você, que é uma escritora também. Mas flui mesmo, falar viu? Isso. Então, primeiro, esse livro é para alcançar, de fato, a população, né? Eu tenho lançamento marcado na Baixada Fluminense, para o pessoal de roda de rima, juventude, chamada juventude periférica. Até no livro eu digo, esse conceito de periferia, para mim, é algo para a gente discutir. Eu adorei, quero conversar sobre isso depois. Não a periferia geográfica, mas a cultura, que chama cultura de periferia, é periférica em relação a quê? A quê, né? Ou a quem, né? Então, esse é um conceito que todo mundo incorpora, mas não é questionado, a gente tem que questionar, né? Então, o livro é para chegar lá mesmo. E por que eu faço a disputa? A disputa é para mostrar o seguinte, a extrema-direita não gosta do desenvolvimento nem humano, nem tecnológico e nem econômico. A extrema-direita, ela nos ataca nos direitos fundamentais, porque cultura é um direito básico, fundamental, igual a comer, igual a vestir, igual a morar, né? E eu tento mostrar o seguinte, cultura tem a arte como seu ariete central, mas ela não é só isso. É o modo de viver em comunidade. Na verdade, é um conjunto de símbolos de uma comunidade. É pertencimento ao território, ao direito à cidade. Então, tem um conjunto de formulações nesse livro que eu vim acumulando ao longo dos anos, lendo e fazendo, e realizando, e discutindo e debatendo, que eu acho que faz a disputa para as pessoas entenderem que o Brasil pode ser potente, ele pode ser diferente a partir da nossa criatividade. Nós não somos consumidores, nós somos cidadãs e cidadãos. E, para isso, nós temos que valorizar o que a gente produz e não incorporar os costumes, os valores, os comportamentos e a arte feita só lá fora. Você citou aqui a questão do cinema, né? É o chamado soft power nosso. Quer dizer, por que o cinema americano pode colonizar a gente e a gente não pode falar do Brasil para fora? Exatamente. Eles usaram o cinema. No livro eu cito um artigo, inclusive, do Joffre, onde ele diz na década de 60, o gabinete do presidente tinha ao lado o presidente da Motion Pictures Association. Não é por acaso, é porque o cinema era uma ferramenta de ocupação. Sim.
Né? O Paulo Emílio fala os ocupados e os ocupantes. O ocupado é o Brasil, né? E o ocupante é o estrangeiro. Quando a gente nega a nossa realidade, a nossa resistência, a nossa realidade, a gente permite que os outros ocupem. Não tem espaço vazio em nada. Então, a disputa é essa. Como que a gente, a partir da nossa criatividade, a gente se afirma, se torna soberanos, altivos, justos, solidários. Essa é a grande disputa, fazendo o bate-boca com a extrema-direita propõe a nós, né? Isso que tu falas, quando eu gosto muito dessa parte que você discute o conceito de cultura periférica, porque em todos os lugares que eu vou, quando me perguntam se eu faço uma literatura regional, eu respondo mais ou menos assim: por que é que o que se escreve sobre a Avenida Paulista ou sobre a Vieira Solto, no Rio de Janeiro, é considerado literatura nacional, e quando eu escrevo sobre o que acontece em Bodocó, não é? De que centralidade nós estamos falando? Isso. De que periferia nós estamos falando? Porque tem toda uma construção colonialista de que a gente consumia na década de 40 a cultura francesa. Isso você consegue ver o quanto a língua nossa foi impactada. Eurocêntrica mesmo. Por isso que eurocêntrica, em especial a cultura francesa. Eurocêntrica e etnocêntrica também. Né? Sim. São as duas Sim. coisas. Sim. E depois você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tem ali o grande eixo, União Soviética e Estados Unidos, e eles tomam aquela decisão de que nós vamos apresentar o jazz para o mundo, nós vamos colocar o cinema no mundo, e aí, inclusive, do ponto de vista da língua, nós começamos a incorporar na nossa língua expressões da língua inglesa, ou seja, tudo isso está em disputa, né? Você, quando pensa o mundo, é um mundo em disputa dos imperialismos e etc e tal, e a arte não está, sob hipótese alguma, apartada disso, a cultura não está apartada disso. Então, eu gostei muito, me senti muito, e vou utilizar, inclusive, a partir de agora, o seu conceito de cultura periférica, porque quando você coloca... Eu não vou botar aqui nenhum juízo de valor sobre o MC que foi preso recentemente, o Pose. Eu nem gosto das letras dele, mas a forma como a mídia... A espetacularização, né, que fizeram com a prisão dele tem essa relação de disputa de poder entre elite branca e cultura periférica negra. Então, assim, eu queria parabenizá-la por trazer esse conceito tão potente, e isso é muito bom, e vou utilizar nos meus discursos, tá bom? Cida, são 3 séculos e meio de escravidão, né? E de escravização dos indígenas e do povo preto que foi sequestrado do seu território e trazido para cá. 40% desse sequestro veio para o Brasil. Uma boa parte entrou pelo Rio de Janeiro, né? Então, essas hierarquias que a gente vê até hoje são fruto disso tudo, né? Da mesma forma como os indígenas foram tratados durante todo esse tempo. Você tem hoje uma minoria em quilombos demarcados, uma minoria em território indígena demarcado até hoje. Nós estamos no século XXI já. Então, é o que você diz, há um recorte, né? Um recorte claro, e para as mulheres ainda é pior, né? Muito pior. Mas há um recorte claro. Quando você fala da prisão desse MC, ninguém dessa turma da elite foi algemado assim, humilhado assim. Quer prender, acha que tem que prender, tem uma decisão judicial, eu não estou discutindo isso. Não é essa a discussão. Mas a forma de levar o conteúdo desse processo é um negócio muito nitidamente diferenciado, né? Muito nitidamente diferenciado. É como diz o Emicida, né? Tem pele alva e pele alvo. Exatamente. Né? Então, são coisas que, de fato, a gente precisa prestar atenção e abrir o debate. O livro é para abrir o debate sobre essas coisas todas, né? E entender que, mesmo no campo do gênero, né, as mulheres tiveram muita dificuldade de se colocar em determinado... Na literatura, no samba, em todo canto. As mulheres, até elas chegarem... Sim. A Carolina Maria de Jesus foi fazer sucesso 17 anos antes de morrer, e ela começou a escrever jovem. A Conceição Evaristo, a mesma coisa. O que foi a Elza Soares? O que foi... Então, o nível de discriminação da mulher preta e das mulheres em geral, no comparativo com os homens, é algo que a gente também precisa destacar. O livro faz um destaque ali, era importante destacar, mas é um debate a ser desenvolvido, mais ainda por nós que militamos no campo da arte e da cultura. Uma pergunta que eu queria fazer, e antes de reafirmar o quanto é importante essa questão do destaque que você faz para as mulheres, só para a título de informação, nós somos apenas 23% do mercado editorial. Em 1980, nós éramos 2%, ou seja, o discurso,
Agora entrei mais eu, tem mais uma. A fala pública nos foi negada uma vida inteira, né? Não podia nem assinar, né, os livros. Nós nem assinávamos os livros, não é verdade, Clarinha? Eu vou fazer uma pergunta. Como os sambas, né? Também não. Como foi nas guerras. Maria Filipa, né, teve que se vestir de outros... O maior frevo, Jandira, da nossa terra, que é o Vassourinhas, a letra é de uma mulher que não pode, Joana né? Batista. Isso está sendo colocado de 5 anos para cá, que ela é a autora. Um frevo que tem 100 anos. E aí entra um aspecto da educação também, né, gente? Essa junção. Porque informação não é conhecimento. Sim. Necessariamente. Mas essa junção da nossa história, do nosso patrimônio, do nosso patrimônio material, no ensino, desde o ensino da primeira infância, é decisivo para você construir a cabeça. Exato. E eu falo isso no livro também. Essa mistura da cultura com a educação são irmãs siamesas, inseparáveis. A gente, para reduzir preconceito, para ter tolerância, para respeitar o outro, ter valores de convivência, precisa enfiar isso tudo na escola. Com certeza. Né? Tem leis não cumpridas, né? A lei afro-brasileira indígena, até hoje, a maioria das escolas não cumpre. Sim. Que é exatamente o ensino. Eu me lembro uma vez conversando com o ministro da Cultura, que eu não vou citar quem aqui, eu falei, vem cá, essa lei não tá sendo cumprida. Não tem material didático. Eu falei, tem. Tem, bastante. Tem muita gente pensando. Tem muito. Né? Tem muita material gente didático pensando. e tem material didático, inclusive, no audiovisual. É porque a própria você não precisa escola... usar tudo em livro, você pode estar no audiovisual falando essas coisas. E a própria escola hoje é um espaço de disputa de poder, né? Você tem aí o homeschooling, a galera o tempo todo querendo tirar esse lugar da escola para colocar coisas absurdas na cabeça das pessoas. Sim, sim. Jandira, tu és a relatora, né, da legislação que vai regulamentar o stream. Não é verdade? Isso, o audiovisual. O audiovisual stream, né? E o direito autoral, eu sou autora. Sim, direito autoral você é autora, né? Então, como é que tá essa coisa lá do Congresso? Extremamente importante, inclusive, porque nós temos um vazio que faz com que a nossa turma perca dinheiro. A autoralidade se perde neste processo. Aí você termina que as grandes empresas ganham dinheiro e os autores, aqueles que fazem, os fazedores de conteúdo, ficam à margem desse mercado em que petar, querido. Então, na minha opinião, tem 4 projetos no Congresso Nacional que enfrentam, em parte, as mesmas estruturas. Né? Regulação das redes, inteligência artificial, a regulação das redes, a regulação da inteligência artificial, direito autoral no streaming e audiovisual no streaming. Parcela de interesse são as mesmas e a gente sempre tem muita dificuldade porque os interesses econômicos são muito elevados. E os interesses culturais coloniais também. Né? Uhum. Na questão especificamente do audiovisual, é uma angústia de 10 anos debatendo isso. Porque essas plataformas entraram uns 12 anos no Brasil, 12 a 15 anos, e 10 anos para cá esse debate não flui, não acontece, e é uma angústia permanente. De 3 anos para cá, começou a se intensificar o debate sobre a necessidade urgente de se resolver isso. Então, tem um projeto na Câmara do Paulo Teixeira, tinha um projeto no Senado do Nelson Trade, do senador, e eles agora se encontraram na Câmara. Um foi aprovado lá, o outro ainda não foi aprovado aqui. E eu sou relatora desse que veio do Senado. Veio do Senado ruim, assim, no sentido de servir, de fato, a produção independente brasileira, de servir ao Brasil. E eu relatei, mantive a estrutura, mas alterei as questões fundamentais no texto. É um texto que já circulou, está tendo muito apoio no setor audiovisual. E agora a etapa que está é sentarmos os 3, o relator do Senado, o relator da Câmara, que sou eu, mais o relator do projeto da Câmara, com o governo, com o presidente da Câmara, e assim, e agora? Como é que junta isso? Como é que a gente põe para votar? Então, essa é a etapa. Está marcado agora entre 10 e 11 a gente fazer essa primeira reunião de todo mundo para poder bater o martelo de conteúdo e definir a tramitação. Eu quero muito votar isso ainda antes do recesso do primeiro semestre. Que coisa Pelo boa. menos na Câmara, né? Que coisa boa, que Vamos ver notícia o que boa. acontece. Tem uma coisa que eu queria voltar a falar com vocês, é esse lugar da extrema-direita também e da regulamentação da mídia em geral das redes. Você é uma parlamentar que já estava ainda falando sobre democratização da mídia lá nos anos 90, você é uma das primeiras parlamentares exatamente debaterem isso. E aí anda um pouco e não anda, né? Isso é uma questão de séculos que a gente está debatendo.
Agora tem regulamentação das redes sociais. E aí eu queria puxar também para essa questão da violência política, né? Vocês são Sim. duas mulheres de luta que enfrentaram aí várias coisas na trajetória de vocês em relação a direitos humanos. Jandira lá também médica. Como é hoje em dia para vocês? Você é alvo da Câmara também da extrema-direita. Como é que é para vocês duas encararem isso, essa violência política diária, né? E agora com as redes sociais, dessa explosão, porque não é antes uma coisa que ficou pontual ali, agora é viralizado, né? Sim. Como é que tem sido essa experiência para vocês, enquanto mulheres? Quer começar, não? Difícil, né? Difícil. Virei entrevistada, foi? Eu tenho oportunidade agora, né? Mas é bom Vocês você dar um duas... depoimento seu, É isso, importante. porque vocês são mulheres de luta, vocês não fogem à luta. E sei que deve ser dificílimo, né? Aham, Encarar vem. isso. Mas Eu acho que as mulheres nesse espaço de poder estão sempre sendo oprimidas por essa construção do patriarcado. E quando a gente tem, hoje no Brasil e no mundo, uma extrema-direita fascista que se constrói a partir da destruição do outro, da outra e do outro, porque nós não estamos num tempo onde existem adversários, porque com adversários você disputa ideologicamente e você dialoga. Esta turma, eles não dialogam, eles, na verdade, trabalham com o conceito Destruição, né? de destruição e de extermínio. Então, conosco, com nós mulheres, isso é muito mais forte. No meu caso, aqui na Câmara de Vereadores do Recife, nós temos um filhote do Nicolas, que é o Medina. Nós temos o filho de Gilson Machado, que foi ministro do governo Bolsonaro. Do turismo. Do turismo, do governo Bolsonaro. Nós temos o Eduardo Moura, nós temos alguns vereadores de extrema-direita que agem no mesmo modo operandi de que Nicolas e sua turma agem com Jandira e com todas as outras mulheres no Congresso Nacional. Acho que a gente tem que ser muito forte, dar a resposta necessária. Você gasta uma energia enorme com isso, energia que poderia estar se gastando com outras coisas, mas eu acho que a gente precisa utilizar os mecanismos existentes do ponto de vista legal dentro das suas casas legislativas, quando eles abusam de poder, quando eles caem no falta de decoro, utilizar tudo isso para tentarmos nos defender, mas principalmente a gente tem que escolher as brigas que brigam eles, porque eles querem, inclusive, o tempo inteiro Pautar brigarem por pautar a gente para ir para a mídia, fazer o pequeno recorte, utilizar fake news e, a partir disso, crescerem nas redes sociais. Acho que as brigas têm que ser escolhidas, que você vai entrar. E eu costumo dizer assim que eu tenho 61 anos e eu conheço na pele essa dor física, inclusive, da extrema-direita. Eu tive um companheiro assassinado, eu fui perseguida de morte por mais de 2 anos, quando eu tinha 24 anos e era uma jovem advogada de trabalhadores rurais na zona canaveira do Recife. Eu sofri atentado. Então, assim, esse modus operandi da extrema-direita é uma coisa que eu conheço muito na pele. Eu acho que a gente tem que se juntar às forças progressistas, aprender a usar as redes, mas, principalmente, nós temos que ir para a rua. Acho que a esquerda, os progressistas, tem que encontrar um lugar. Acho que o PCdoB, eu sou do PCdoB, Jandira também é. Nós temos nos debruçado sobre isso. O nosso Congresso quer se debruçar sobre isso, que é a gente pensar como enfrentar essas questões. Jandira. Então, Cida, você falando, eu estava aqui me lembrando. Quer dizer, você localiza a gente no PCdoB, ainda bem, né? Eu tinha falado do comunismo, terra de Renildo Calheiros, de Luciana Santos, de tanto Alani, de Luciano Siqueira, de tanta gente boa do nosso partido. Mas dizer assim, violência política de gênero sempre existiu, mas a gente não sabia dar esse nome. Esse nome não existia, não era categorizado, não era adjetivado, né? Até que a gente começou a entender que precisava dar nome para isso. O que é essa violência de mulheres que vão protagonizar a história, que ocupam espaços sindicais, comunitários, institucionais, né? Então, como é isso? Tem que dar nome para isso, até porque a gente aprovou já uma primeira lei, estamos querendo aprovar a segunda sobre isso. Como é que a gente caracteriza, como a gente investiga e como a gente pune. E isso precisa ser punido. E a primeira coisa que eu quero dizer é que nenhuma violência política deve ser enfrentada sozinha. Sempre coletivamente.
sofreu uma violência política, você faz sempre uma rede de denúncia, de ação e de resistência. Porque enfrentar a violência política sozinha é muito ruim. E eles são muito violentos. Primeiro porque dói. Sim. Dói, porque você ameaça a tua vida, a vida da sua família. É um negócio complicado, né? E depois porque para dar solução tem que alcançar para intimidar, você tem que alcançar um universo maior. Então, isso é importante, né? Segundo, você fala das violências que você sofreu. Eu me lembro que a primeira violência política de gênero que eu sofri foi na gravidez. A minha licença maternidade foi a primeira do Parlamento Brasileiro. Antes, as mulheres, além de serem poucas, não aceitavam licenças outras. E eu não aceitei de jeito nenhum. Me negaram a licença e eu abri luta até conseguir. Isso deixou um legado, porque isso desceu para as assembleias, para as câmaras municipais, todo mundo passou a gozar a licença maternidade nos parlamentos. Mas ali foi como se fosse para mim, uma mulher que quer ser mãe, o lugar dela não é aqui. Sim. Era uma exclusão de uma mulher que optava pela maternidade ali. Então, essa foi uma violência política de gênero que, na época, eu não percebia assim. Sim. Isso foi em 92, né? Eu não percebia desse jeito. E hoje eu consigo perceber... E nem se falava sobre isso também, né? Perceber nitidamente isso, né? E outras violências que chegaram ao cúmulo do atentado a você, do assassinato a Marielle, né? E a gente todo dia sofre algum tipo de violência. Teve um deputado que foi de Pernambuco, Roberto Freire, que segurou meu braço no plenário agressivamente, prendeu meu braço, uma agressão física que ele fez. Eu denunciei no Conselho de Ética, não deu em nada. Ele pediu desculpa da tribuna também. Mas, assim, são violências que a gente só físicas, orais. Uma piada, às vezes, é uma coisa que desqualifica, né? Até o que o Bolsonaro fez com a Maria do Rosário, né? Você não merece ser estuprada. Que o delegado fez com você, né? O Paulo Bilinski também, fez agora comigo, Bilinski. né? Um absurdo, né? Dizendo que eu era uma espécie imoral. Que é uma vergonha o Partido Comunista ter deputado. Era nesse nível, né? Então, é muita agressão diária e a gente responde. Tem que responder e responder muitas vezes com instrumentos jurídicos também. Sim. Né? De tentar responsabilizar. Vou aproveitar então aqui para dizer, porque vocês duas são quadros históricos do PCdoB. E a gente tá, assim... Vivendo... Quadro histórico quer dizer velhas, é não, isso? Não, quadros históricos querem dizer quadros importantes demais. Importantes demais. O pessoal diz assim, você é um patrimônio da política brasileira. Não, não me chama de patrimônio, não. Quadros importantíssimos, Envelhece a gente. né? Importantíssimos do PCdoB. E sempre foram e sempre serão. E defendem arduamente, se emocionam. O que é ser comunista hoje para vocês? Como é que vocês renovam esse sonho? Para mim, primeiro, a palavra comunista vem de comum, né? De bem comum. Então, o sonho é esse, é o bem comum. Mas ninguém faz isso sem superar o capitalismo. Né? Assim, hoje, ser esquerda é dizer precisamos superar o capitalismo e colocar um regime, uma forma superior de sociedade. Né? Nós somos defensores do socialismo, a gente afirma isso todo dia, porque é preciso dizer isto. Nós precisamos dizer isto. O capitalismo não veio para salvar a humanidade. Ele concentra renda, concentra poder, exclui pela fome, pelo desemprego, pela precarização. Então, nós precisamos dizer isso. Ser esquerda, para mim, hoje, e ser comunista em particular, é dizer que nós precisamos superar o capitalismo para superar a desigualdade e superar essa condição de vida que muita gente tem, né? Agora, o dia a dia, ele se baseia também na tática política, né? Para fazer isso, você tem caminhos. Né? Hoje, a gente precisa afirmar o Brasil. O Brasil precisa se desenvolver para poder se afirmar, né? Nós precisamos fazer com que, eleitoralmente, a extrema-direita não volte. Porque, se ela volta, tem muita coisa em risco. Direitos fundamentais, violência, arma na rua. O Brasil fica em risco com essa turma, né? Então, é preciso dizer às pessoas que, se a extrema-direita volta, nós vamos perder muito. O que o Trump está fazendo seria feito pior aqui. Sim. A gente discute muito a guerra tarifária, né? Mas, na verdade, as medidas de exceção que Trump está tomando nos Estados Unidos, que são pouco divulgadas, são gravíssimas. Gravíssimas. Não há um paper científico hoje que seja publicado sem passar pelo crivo do governo. Só fomenta a cultura que eles chamam de oficial, que eu não sei o que é isso. O que é cultura oficial? Eu não sei, né? Eles estão tirando visto, criminalizando migrante, agredindo quem defende a Palestina. Eles estão... só pode ser homem ou mulher, não respeita a diversidade humana. Então, são coisas muito graves que a gente está vendo acontecer e que no Brasil eles vão fazer uma cópia piorada, até porque o nível de cognição é mais baixo, é grave, e o nível político também é pior. Então, a gente precisa dizer às pessoas que hoje ser esquerda é apostar
também eleitoralmente, numa frente ampla, que derrote o fascismo, que garanta novamente a presença no governo progressista como do Lula. Então, é preciso fazer a disputa para o futuro, mas fazer a disputa agora também, para que a gente continue tendo democracia e liberdade para poder se organizar. Você quer comentar? Rapidamente. Bom, eu tenho uma formação de igreja. Muitos comunistas têm formação de igreja. Eu também fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão e a missa todo domingo. Pronto. Mas Criança, né? A direita surta com você, nisso, A né? direita surta. Lá na A Câmara. liberdade de culto religioso está na Constituição, porque a bancada comunista botou. Sim, Jorge Amado era da nossa bancada. Exato, mas já excomungaram Cida várias vezes lá na Câmara. A toda sessão excomungam ela. Quando ela fala, eu sou comunista. Eu tenho uma formação de esquerda ligada diretamente à igreja. A pastoral. A pastoral. Pastoral da juventude, mas principalmente a pastoral comunitária e a pastoral rural. Eu fui advogada de direitos humanos da Diocese de Palmares quando Dom Helder criou a Comissão dos Municipais. Então, eu tenho uma relação de construção de formação política. A AP, que foi para o PCdoB, Sim. era a turma da igreja, os comunistas da igreja. Ação Popular. Ação Popular. Luciano é isso, Luci, muitos dos nossos... Aldo Arantes Haroldo escrevendo um livro, né, da incorporação de AP ao PCdoB. Sim, que é muito bom, por sinal. Então, assim, eu sou essa figura comunista desde criancinha. E comunista, graças a Deus, ainda hoje. O Flávio Dino falava assim. Sou comunista, graças a Deus, ainda hoje, porque eu sou de formação comunista de igreja e também ainda com o pé no terreiro. Então, assim, eu sou uma comunista mais complexa ainda. Eu não acredito que... Acho que fora do comunismo, fora de uma construção de um mundo socialista, é a barbárie. Acho que o capitalismo não consegue, sob hipótese alguma, construir um projeto de felicidade para o povo e para as pessoas. Eu não estaria em nenhum outro partido que não fosse o PCdoB. Eu demorei a me filiar, sou filiada há 20 e poucos anos, mas a vida inteira... Somente. Só. Eu faço 44 anos de partido. Pronto, faz esse muito ano. pouco tempo. Mas desde as... Então pode chamar de históricas. Como São você 44 anos de Você partido, tava é mais que você da idade. né? Você entrou quando estava na clandestinidade aí no partido. Então, Sim, assim, sim, tava. muito pouco tempo, mas eu, na escola, na faculdade, sempre votei com o PCdoB, votei em Luciano em 82, ou seja, eu sempre tive, porque o PCdoB tem uma coisa que eu acho maravilhosa, essa história de ter os amigos, porque ele tem os filiados, você mesmo é uma amiga, carinha, você não é filiada, mas é uma amiga, ou seja, tem esse conceito de um partido que é muito maior do que aquele quantitativo de filiados que ele tem. E o PCdoB aposta hoje numa tática importante, que é a tática da Frente Ampla. Na verdade, nós defendemos isso e foi com essa tática da Frente Ampla que nós conseguimos ganhar as eleições e o governo Lula está aí. Concordo inteiramente com Jandira, não há a menor possibilidade de nós entregarmos o governo nacional na mão da extrema-direita. Concordo com ela que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é fichinha do que vai acontecer aqui. Na verdade, assim, eu acho que eu só vi na minha breve história de vida acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos ali, naquele período do macartismo, sabe? Está muito parecido. É isso. Muito parecido. Que era um período exatamente fascista, onde as pessoas eram perseguidas. Uma pessoa do porte de Charles Chaplin foi-se embora. Ele morreu sem voltar. E todo mundo que ousasse dizer alguma coisa contra o governo estadunidense naquele momento era taxado de comunista, igual aqui. Sim. As pessoas na nossa casa legislativa ou em qualquer espaço de poder que ousam dizer que estão próximas dos pobres, das pessoas vulneráveis, que lutam pelas mulheres, são taxadas de comunista, como se isso fosse um palavrão e um xingamento. Quando, na verdade, como diz a Jandira, nós acreditamos no que é comum para todos. As pessoas têm direito à terra, à prosperidade, saúde, à prosperidade, à comida. Ao bem viver. É isso. Gente, eu estava prestando atenção em você, eu estava rodando aqui, eu estava tentando achar a poesia minha. E eu não conseguia achar. Pausa, por isso que eu estava rodando aqui. Não, vai ter que achar. Não, já achei. Eu não estava olhando o WhatsApp, não. Eu estava te ouvindo e tentando achar o lugar que eu botei esse negócio. Por favor. Gente, a gente vai... Eu tenho até vergonha de falar isso perto da Cida. Gente amada, com vocês, este momento muito mais do que especial.
no nosso Fresta, tinha que ser no Fresta, Jandira vai dizer um poema dela. Deleitem-se. Desde que você fale um outro seu. Falo, mas deleitem-se. Não, isso aqui, deixa eu só contar o que é isso. É um pouco... Eu só tentei achar ele aqui para poder contar essa história. Eu estava falando para a Cida no almoço, assim, às vezes você vai nos territórios que chamam de cultura periférica, né? E tem as rodas de rima, né? E no Rio, não sei se tem aqui, tem o Slam das Minas. Às vezes junta 2.000 meninas, assim. É um negócio... Maravilhoso. Nossa, mas é que sai cada coisa incrível, emocionante. Você chora de ouvir, porque elas denunciam a realidade dela, mas apontam também esperança, soluções. É um negócio muito bonito. E eu fui chamada para um islandês, falei, como é que eu vou lá fazer discurso? Não vou, né? Aí eu saí correndo para escrever alguma coisa que tivesse a ver comigo, assim. Aí eu escrevi isso aqui, que é um negócio absolutamente primário. Eu não sou poeta, né? Por favor. Mas aí eu queria fazer isso em homenagem a você, Cida, e a vocês, só para falar como a gente tem que se inserir na realidade das pessoas, né? Então eu vou falar, tá? Você, se tiver crítica... Pelo amor de Deus, recita. Então, olha, tá aqui. Para o Slam das Minas, foi para lá. Tá escrito assim, um pouco mais de mim. Eu tinha que me apresentar a elas, né? Por isso que eu fiz assim. Não sou poeta, mas acredito na força da palavra. Não sou preta, nem da favela. Sou aquela deputada, por vezes celebrada, às vezes zoada, porque morei na Baixada, no subúrbio de Irajá, Madureira, Rocha Miranda, com mãe na Umbanda, que no atabaque me colocou para sentir o ritmo do povo que resiste no pé, que resiste na fé. Tive na música, na bateria, meu primeiro trabalho profissional. Ali mudei minha relação com o mundo, entendi o significado de plural. Quando em medicina me formei, salvei vidas e por muitos anos a esta missão me dediquei. É verdade, não sou poeta, não sou preta nem da favela. Sou uma mulher de esquerda, da luta, da diária labuta. Cresci na Zona Norte, permutando fala e escuta. Filha de mãe carioca, nascida em Bom Sucesso e pai imigrante libanês. Sou uma eleita pelo povo. Sinto dor com vocês, mas não é a mesma dor de vocês. Pé na porta, pessoa morta, filho -1 todo dia. Comunidade na agonia, a cada hora menina violentada, corpo machucado, tratado como um produto de mercado. Estou na sororidade, diversidade, bem comum, comunista, solidariedade. Sou mãe de moça e rapaz. Batalho pela paz, mas para a violência, machismo e racismo quero punição. A Lei Maria da Penha tem na letra a minha mão. Tenho lado, ideologia, tribuna, coragem e disposição. Mas falta aquela caneta que muitas vezes determina o sim ou o não. Irmãs, manas, parceiras, vivam no coletivo, junto forças e esperanças. Nesta hora de choro e aflição, vamos levantar, jogar as lanças, ecoar as vozes como numa canção. Rejeitar a opressão, a negação, a exclusão, a discriminação, a execução. Aliás, esses substantivos não são os nossos. Você me ouviu? Também temos o nosso AOTU, que acentua as nossas poderosas palavras. Mão, paixão, superação, transformação, emancipação, libertação, revolução. Que chique! Lindíssimo! Coisa linda, coisa linda. É primário, cheio de AOTU, é muito primário, né? Mas... Ó, ela já vai poder, gente, participar de um slam das Minas. Só para tu ter saber, nós temos uma relação muito forte com as batalhas de rima aqui. É lindo demais, né? Nós Eles temos são a sensacionais. Batalha da Escadaria aqui em Recife, que é a maior Eles têm um batalha. raciocínio do repentista, né? É rápido, assim, aquele... A gente transformou em patrimônio cultural e material da cidade a Batalha da Escadaria e a Batalha da Convenção. Então, nosso mandato tem uma relação bem próximazinha com as batalhas. E que coisa linda, que emoção. Queria ter estado lá. A batalha. Vamos trazer foi você para uma batalha. Legal. Quando tiver um encontro de batalha nacional, vamos chamar ela para a batalha. Ó, a gente está chegando quase ao fim, né, do nosso programa. Eu tenho tinha um monte de coisas assim, sabe, que a gente precisava falar. Mas, assim, tem uma coisa que é um patrimônio nosso. Talvez seja o que melhor se aconteceu na política cultural nos últimos anos e tem, assim, Teu Corpo, Tua Mão, que é a Lei Aldir Blanc. Nós temos uma lei que foi pensada para um momento de terrível angústia, onde nós tínhamos uma pandemia, onde nós estávamos com todos os artistas sem poderem ganhar o seu sustento, e tu abraça isso, és relatora da lei, depois tu se torna autora da Lei Aldir Blanc, já muito modificada, inclusive,
enquanto proposta grande de política né? pública. E todo mundo, assim, tem uma relação contigo. Quem é da cultura, não tens ideia do tamanho e a ligação que as pessoas, no Brasil todo, aqui em Pernambuco é muito forte, contigo. Fala um pouco, assim, e desse teu estilo, porque eu fui para vários encontros que você promoveu para construir a lei. Você nunca faz nada só, você vai juntando. Você não é uma Jandira, né? Você, como é que a gente diz? Você é um monte de gente que caminha junto, né? Você também, né? Eu não subo em nenhum banco sem carregar alguém junto, né? A gente vai puxando, né? Não, primeiro, Cida, eu te agradecer a lembrança, porque a pandemia foi um momento trágico demais, né? Muito desesperador. Eu estava pensando isso hoje, a gente não viu sorrisos mais por causa das máscaras, a gente tinha os olhares assustados. E tinha Bolsonaro também, né? Era a pandemia, naquele governo, né? Quer dizer, ele tem que pagar por tanta vida que ele deixou. Com certeza. Matou pelo caminho, né? Foi um assassinato, né, de Estado, porque ele negou a vacina, negou a ciência, negou a máscara e fez propaganda de remédio ineficaz. Então, ele é responsável por essas vidas que se foram, né? Muitas delas. A maioria delas, eu diria. Mas naquele momento, se você via olhos assustados, sorrisos escondidos, todo mundo longe, distância de família, de filho, isso hoje dá uma pandemia psicológica, até hoje, né? Pelo isolamento, por tudo, a gente tem muita sequela das perdas e dos isolamentos. Mas naquele momento a gente via o desespero, porque a primeira coisa que fecha é a rua, é o bar, é o teatro, é o cinema, exatamente onde as pessoas desenvolvem a sua arte e têm o seu trabalho, né? Não só quem está no palco, mas quem está atrás também, quem está na luz, na iluminação, no som. Foi muito desesperador. Eu via músicos vendendo seu único instrumento, seu aparelho de som. E as pessoas vinham falar. Então, a gente chegou a fazer um projeto, mas eu dei para outro deputado apresentar para eu poder relatar o projeto, né? Porque ali precisava ouvir. E a minha experiência da Lei Maria da Penha, de muito ausculta, eu falei, nós temos que fazer, o relator tem que fazer isso, tem que ouvir. Em 19 dias, nós aprovamos a lei. 19 dias. A lei da regionalização levou 13 anos. Essa nós aprovamos em 19 dias. Entre eu ser designada relatora e botar em plenário e aprovar. E eu, nesses dias, eu ficava de 8 da manhã às 2 da manhã nas estradas digitais, falei com o Brasil inteiro mais de uma vez. Aí tinha que falar com o governo, com os líderes, com os autores, e todo dia era isso. Por isso a gente conseguiu fazer uma lei que o Brasil se identifica, porque foi incorporado. O projeto final não tem nada a ver com o projeto original. Eu boto os dois no livro para as pessoas verem como é que o processo modifica uma lei, né? E ali a gente conseguiu fazer algo da diversidade, da desburocratização e da descentralização. É um dinheiro de 3 bi por ano que vai para a ponta. Não fica no governo federal, ele vai, né? A experiência atingiu 4.700 municípios em plena pandemia. E com eleição no meio, era 2020, tinha eleição de prefeito, troca de secretário, assim mesmo, foi para 4.700 municípios. E os depoimentos são lindos de ver. A gente disse, poxa, eu peguei um dinheiro que eu nunca pensei na vida. O cara lá de Bodocó, ou de Chapuri, é uma coisa incrível de ver. E aí houve uma demanda, dizer, tem que transformar isso em lei permanente, porque a lei emergencial tinha prazo de validade. Aí eu assumi a autoria pela experiência vivida e apresentei a Política Nacional Aldir Blanc. Até porque o nome do Aldir Blanc na primeira ele pegou, mas não estava escrito. Na hora da emoção, eu pedi para a lei ser esse nome, porque eu queria homenagear o Aldir e tal, e pegou. Depois a gente deu o nome no texto, Política Nacional Aldir Blanc, é assim que é chamada até hoje. Ficou Lab 2 na época, mas era Política Nacional Aldir Blanc. E aí ela ganha uma característica que não é emergencial, é uma característica de lei permanente. Aí entra patrimônio, entra pesquisa, entra intercâmbio, entra um monte de coisa que na lei emergencial não tinha e perde aquele auxílio emergencial que a gente botou na outra. Então, é uma lei que ficou, ela 3 bi por ano, ela tem os primeiros 15 bilhões e agora, como veio uma medida provisória do governo alterando aspectos dela, eu peguei a relatoria. Eu não vou deixar destruir a lei que a gente construiu. Claro. Eu peguei a relatoria e consegui transformar agora em lei permanente mesmo. Agora caiu a vigência de 5 anos, ela virou uma lei permanente com obrigatoriedade de cada orçamento anual, daqui para sempre, ter dinheiro para a cultura.
Então, foi um processo muito bonito. Viva, viva, viva você, Jandira, Viva os nós. artistas. Viva nós todos. E chegando ao final, eu queria fazer uma pergunta da caixinha. Deixa eu só fazer uma pergunta Diz. antes. Eu queria falar com a baterista. Eu queria perguntar à A baterista. pergunta era essa. Quer fazer então da caixinha de Tereza? Ali, Então, Tereza. então vamos pegar a nossa caixinha. Era A pergunta para era de mim, artista a pra baterista. A gente tem a caixinha. Vamos explicar o que é a Vamos, caixinha vamos. do além. Gente, a gente pensou, quando estava fazendo esse podcast, de sempre trazer alguém que não está mais fisicamente conosco, mas que vai estar conosco sempre, porque sua arte extrapola. Tereza Costa Rego, sem menor dúvida, é uma das grandes pintoras do Brasil. Na verdade, Eu ela... a conheci pessoalmente também. Nós sabemos que você conheceu. Grande figura. Grande figura humana, feminista. Dizia, não sou feminista não, mas as ações eram todas Desde de uma sempre, mulher feminista desde desde sempre. E a gente pensou de nossa figurinha do além, na caixinha do além, a pergunta ser para você, de Tereza Costa Rego. E eu queria perguntar, via Tereza, como é que a artista, baterista, Jandira, convive com isso tudo dessas várias mulheres. E quando é que a baterista vai suplantar a política? Bom, obrigada a pergunta da Tereza, né? Através da psicografia de vocês. É muito bom falar da Tereza aqui, é muito bom. E a ideia é ótima, porque valoriza a nossa história também, né? Com essas mulheres incríveis. Mas, assim, a baterista começou na adolescência, né? Meu irmão, Ricardo Fegali, que é do Roupa Nova, ele tinha uma banda e eu ficava ali olhando, né? Olhando, observando e tal. Até que eu me interessei muito pela bateria, pela percussão. E ele me ensinou a tocar, mas eu tocava filando a bateria oficial ali, né? De vez em quando eu não tinha bateria na época. E depois, com o tempo, eu fui estudando, né, treinando e tal. E quando o baterista oficial saiu da banda, eu falei, deixa eu treinar aí um pouquinho. Aí fui incorporada na hora, né? Foi bom. E eu toquei vários anos na banda, nos bailes da vida. E na época era a única mulher que tocava bateria assim publicamente. Não tinha, né? Muitas mulheres na bateria. Hoje tem muitas, mas perto dos homens bateristas ainda é um número pequeno, né? E eu diria a vocês que isso mudou a minha vida completamente. Muda os valores, né? Quando entra a arte na sua vida, Sim. muda tudo. Muda a vida, muda a visão de mundo, muda tudo. E isso foi muito importante para mim. O agradecimento que eu tenho ao meu irmão, assim, profundo, que está no livro também. Porque abriu um universo que eu não conhecia, né? E isso, misturado com a medicina, com o partido e com essa vivência política, isso, assim, soma possibilidades, né, de transformação pessoal muito grande. Então, acho que é por isso que eu também suporto um pouco esse ambiente, sabe? Porque eu me remeto sempre à possibilidade da arte. Eu lido Ela te muito. salva, a arte te salva. O tempo todo, inclusive para enfrentar. As pessoas me perguntam, como é que você aguenta aquilo? Às vezes eu digo, eu não sei. Mas depois, quando eu penso com calma, eu digo, é porque tem outras energias na minha vida que me possibilitam essa vivência. Então, por exemplo, eu vivo no teatro, eu vivo no cinema, eu vivo na música. É uma coisa que faz parte da minha vida e sempre que posso eu toco. Eu tenho uma bateria em casa que eu treino sempre que posso e quando posso eu toco. Dou canja aí com um monte de gente. Tem vídeos maravilhosos. Eu vou tocando pela vida. No YouTube, tem vídeos maravilhosos. Eu vou tocando pela vida. Tem um vídeo que é do meu aniversário, né? Com uma banda afro-latina maravilhosa. E sempre que eu posso eu toco. Carnaval agora eu toquei no Rio com o Cordão do Boitatá. Então sempre que eu posso eu me apresento. E eu ainda pretendo um dia, não sei se suplantar, mas eu pretendo que sim, refazer uma banda para tocar. Para tocar mais regularmente. Você falou numa entrevista com o Demore, eu acho, dizendo que vai se aposentar que nem tu. Vai se aposentar e vai virar baterista. Você já disse todo ano que vai se aposentar e vai se ela. Não, mas ela não vai virar poeta porque ela não deixa de ser, mas todo ano ela vai me aposentar e quando vê ela tá quase. Mas você sabe que a perspectiva de vida da gente tem que ter saídas, né? Claro. Então, assim, escrever para mim agora é escrever livro, por exemplo. Eu não sei quantos livros eu vou escrever, mas eu pretendo escrever pelo menos mais 2, né? Para deixar aí. Que já estão, inclusive, no forno, já estão sendo feitos, para deixar por aí.
E eu acho que a arte é sempre um caminho bom para a gente seguir, sabe? Então, deixar a vida institucional parlamentar é algo que está sempre no horizonte da gente, né? E as alternativas, eu não vou parar de trabalhar, né? Mas tem vida inteligente fora do parlamento, né, gente? Então, fazer outras coisas, continuar militando, continuar atuando, trabalhando e juntando a arte com mais força do que é hoje na minha vida. Assim, pessoalmente, atuando nela, não porque a arte já é muito forte, mas fazendo a bateria suar tem que ser algo mais permanente na minha vida. Gente, chegamos aqui ao final. Muito obrigada, Jandira. Que tua bateria sue e soe muito para encantar muitas plateias, da mesma forma que tua palavra, que tua luta soa, canta, transforma e faz a diferença nesse Brasil. Que honra viver no mesmo espaço histórico que você, A honra é minha, gente. Muito obrigada aqui pelo espaço, obrigada, pela essa Jandira. conversa deliciosa nossa. Lhe conhecer é um prazer imenso. É isso. Você está presente nas coisas mais importantes do Brasil nos últimos 40 anos. Então, relatora da Maria da Penha, de Blanc, olha, prazer imenso. Obrigada por nos defender sempre na Câmara. Obrigada, querida. Estamos juntas sempre. É importantíssimo. Gente, compartilha este episódio. O Fresta estreia com essa mulher incrível e nós vamos estar sempre aqui juntando política, poesia, literatura, porque isso faz parte de um mesmo espaço-tempo. Beijo no coração. Beijo, gente. Obrigada.